Olá galera da terceira série. A gente vai falar sobre o processo de urbanização, capítulo 8. A urbanização geralmente é um processo marcado pela transferência em larga escala da população rural para as áreas urbanas, através do êxodo rural, decorrente de transformações no modo de vida. Porém, muitas vezes, até o mesmo meio rural, como acontecia antigamente no caso da cidade onde nós moramos hoje, no bairro onde nós moramos, de Campo Grande, que era um bairro totalmente rural, grande produtor de laranja, hoje ele praticamente ser totalmente urbanizado. Lógico, nas periferias ainda tem áreas precárias devido aos processos que ocorrem, mas no entanto, devemos ter uma compreensão que é um núcleo de trocas de bens materiais e imateriais, e além de apresentar uma responsabilidade econômica, social, política muito forte, que às vezes passa despercebido pela gente. E principalmente a partir do capitalismo industrial, ainda na primeira revolução industrial, em algumas localidades, em alguns outros lugares, esse processo começou até mesmo, se a gente for chamar de urbanização, começou antes disso ainda, esse questionamento. O processo de urbanização começou principalmente nos países envolvidos com a primeira revolução industrial, que hoje eles começaram de uma forma lenta, porém organizada. E esses países considerados desenvolvidos passaram a aderir e adequar de acordo com as condições gerais de trabalho que foram melhorando e desenvolvendo. No caso dos países subdesenvolvidos ou os emergentes, esse processo de urbanização ele ocorre de forma rápida, porém desorganizada. Onde a gente tem um rápido crescimento com falta de organização, onde surge um problema de favelização, moradias e empregos informais, precariedade, falta de crescimento na área de saúde, de infraestrutura, de educação. E isso são decorrentes desse processo de crescimento acelerado e desorganizado. A rede urbana é um sistema de cidade do país ou de vizinhos que interligam uma a outra por meio de sistema de comunicação, transporte. Por exemplo, a gente tem uma rede urbana, se a gente for contar, interligada pela via expressa, pelo trem. Então a gente tem esse exemplo aí da rede urbana. E o processo de macrocefalia urbana é quando a gente tem uma acentuação desse processo, mesmo em países de grau de industrialização e urbanização grande. Geralmente estão todas elas concentradas no capital. E dentro dessa rede urbana, a cidade tem vários papéis. Funções urbanas, hierarquia urbana, formas que tem de administrar ou exercitar em relação no mundo ou dentro do próprio país mesmo. Como, por exemplo, a hierarquia urbana, a hierarquia ela pode ser dividida ou ser clássica ou rígida, como é chamada, ou pode ser a hierarquia chamada de flexível, que é mais ou menos o que utiliza na utilidade. Na hierarquia clássica, a gente tinha uma vila que ia para uma cidade local, que depois para um centro regional, depois a metrópole regional, até chegar à metrópole nacional, que tinha esse ciclo a ser seguido. Como, por exemplo, o bairro do Rio da Prata mandava para o centro de Campo Grande, o centro de Campo Grande mandava para o centro da cidade, o centro da cidade mandava para o centro do país. Hoje já modificou muito, onde a gente tem a hierarquia flexível. Essa hierarquia flexível, ela tem a metrópole nacional, que hoje a gente tem como São Paulo, como por exemplo, e tem várias metrópoles regionais aí, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, várias outras metrópoles aí, além de centros regionais, como por exemplo Itaguaí, Nova Iguaçu, Sepetiba, Sepetiba como cidade local, e as vilas ao redor, as periferias,
que todas elas influenciam e mandam ou trocam informações com essa metrópole nacional. Conceitos a gente pode citar em relação ao processo de urbanização. A gente pode ter a macrocefalia urbana, que eu falei anteriormente, que é o crescimento desordenado de cidades e as consequências, que geram graves problemas sociais. A metrópole, que é uma cidade que exerce elevada polarização econômica do espaço geográfico e concentra comércio, serviços, equipamentos urbanos. Região metropolitana é um conjunto formado pelos municípios integrados a essa metrópole, como por exemplo a região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente pode colocar o centro da cidade, Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Niterói, estão todas elas integradas à metrópole. Megalópole é quando ocorre a conurbação. Conurbação, lembrando a vocês, que é quando duas cidades crescem horizontalmente e se juntam nisso daí. Então a conurbação de duas metrópoles vai gerar uma megalópole, como vem acontecendo hoje com as metrópoles do Rio de Janeiro e São Paulo. Não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo aí, como tem nos Estados Unidos a megalópole de Boys-Wash, que é formado por Nova York, Boston, Washington, Baltimore, Filadélfia. Nos Estados Unidos aí a de Sansan, que é formada por San Diego e São Francisco. Engloba outras cidades aí. A de Tokaido, que engloba metrópoles de Nagoya, Kyoto, Kobe e Nagasaki, além de Tóquio e Osaka. A periferização são bairros que ocupam regiões, como falei anteriormente, em volta das áreas centrais, são as áreas periféricas. Geralmente, a periferização acaba ocorrendo o processo de favelização. Desmetropolização consiste no processo recente associado à diminuição do fluxo migratório, ou seja, as pessoas deixam de ir em direção a essa metrópole ou às vezes, muitas das vezes, elas passam a sair em busca de outras localidades para trabalhar. Verticalização. A cidade, ao invés de crescer horizontalmente, ela passa a crescer verticalmente, ela passa a crescer para o alto. Cidades gêmeas. É quando duas cidades compartilham praticamente os mesmos tipos de mão de obra, atividades, como São Bernardo do Campo, São Caetano, que formam o ABC. Tem o mesmo processo de... E gentrificação é o processo de enobrecimento urbano por meio de modelação de áreas degradadas. As megacidades e as cidades globais. Megacidade é um conceito quantitativo e cidade global é um conceito qualitativo. Megacidades geralmente são, de acordo com a ONU, são centros urbanos, são aglomerações que possuem mais de 10 milhões de habitantes e que causam o aceleramento desse processo aí. No caso da cidade global, é quando, além dela ter influência dentro das demais cidades, ela tem influência mundial em relação às grandes cidades, como por exemplo São Paulo, Nova York, Cidade do México, Tóquio, entre outras aí. A urbanização brasileira, de acordo com o IBGE, consiste em população urbana e população rural. A população urbana são aquelas que residem próximas do interior do perímetro urbano e população rural que residem fora desse perímetro aí. Muitos municípios têm populações pequenas, são considerados urbanos, mas são cercados de florestas, pastagens e áreas cultivadas. Mas são classificadas como áreas urbanas devido ao processo que ela tem, como a rede de infraestrutura, com habitações, rede de água, esgoto, energia elétrica, transporte. Então são consideradas áreas urbanas devido a esse processo aí. Existe também que a gente pode saber sobre a cidade formal e a informal.
A cidade formal é aquela que tem toda a infraestrutura. E a cidade informal é toda aquela carente desse serviço de infraestrutura, principalmente incapaz de atender a necessidade dos seus bairros, como são os bairros pobres, as comunidades carentes, as favelas, entre outras localidades aí do interior, principalmente. No Brasil, a explosão urbana principalmente aconteceu na década de 50, principalmente com o processo do êxodo rural. E geralmente as favelas são localizadas próximo aos bairros onde o trabalhador reside. Então surgiu assim como várias favelas surgiram devido ao crescimento do êxodo rural e por eles estarem próximos ao local de trabalho. A gente fica por aqui, um abraço, fica com Deus.